Oi, esperar um pouquinho o pessoal entrando pra gente começar a nossa live de hoje. Boa noite para quem tá entrando. Dois minutos e a gente começa. Tia, vamos lá então começar a nossa live de hoje. Deixa eu só baixar o som aqui um pouquinho. Ela tem. Opa. Essa vai ser uma. Que tem como título Como Vencer o Medo. Queria dar boa noite a Leila, a Grazi, a minha mãe que tá aí na live. E a palavra o texto que eu vou compartilhar com vocês é o texto de Salmos 121. E ele diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele não permitirá
Desculpa. E ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para todo o sempre. Amém? Esse texto, ele vai falar, né, um pouquinho sobre o medo. E existem algumas lições, né, três lições, na verdade, bem poderosas que a gente pode tirar sobre a presença de Deus, né? Então, quando a gente, né, antes de qualquer coisa que eu venha falar aqui, eu gostaria de dizer que o medo ele pode ser vencido, independente do medo que você esteja sentindo ou da situação que você esteja ali vivenciando. Esse medo ele tem que ser rompido. Mas para que haja esse rompimento do medo, a gente precisa tirar o nosso foco das situações, né, adversas que estão ali ao nosso redor e focar na presença de Deus, né, que é a única que vai estar ali nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Esse salmo, né, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo sobre ele, a gente entende que esse salmo ele faz parte, né, de um conjunto de salmos que vai falar um pouquinho sobre um cântico de peregrinação, né, ou um cântico de degraus. O que seria isso? Existem alguns estudos bíblicos que falam que esses salmos, né, que foram cantados e recitados desde o Salmo 120 até o Salmo 134, eles vão falar um pouquinho, né, sobre os judeus, que é quando eles caminhavam para Jerusalém para celebrar ali as suas festas religiosas. Só que no meio desse percurso, no meio dessa peregrinação, né, esse caminho ele era perigoso, né, tanto por animais quanto por assaltos, né? E aí o salmista ele vem e pergunta, né, justamente no versículo 1 do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Né? Então ele provavelmente ele estava pensando ali no perigo que ele estava, né, passando ali durante todo esse caminho, durante toda essa trajetória, né? Esse salmo ele vai nos ajudar a lidar com o medo, e isso é muito claro nesse salmo, né? O medo que o cântico da peregrinação ele vai trazer, né? O cântico que Davi ele traz, né? Eleva os meus olhos para o monte. Quem é o monte na nossa vida? Né? O monte são as adversidades, e esse é um dos grandes problemas, né, que a nossa humanidade ela passa hoje, que é o medo, né? É o medo de não dar certo, é o medo de não ser próspero, né? São tantos medos, né? Nossa sociedade ela está envolvida, né, com medos, com ansiedades, com doenças emocionais, com doenças espirituais, né? É medo de perder a saúde, é medo de perder o dinheiro, é medo de perder um familiar, é medo de perder muitas vezes até a própria vida, né? E esse medo ele acaba sendo paralisante. Como assim, Mila? O medo vai ser paralisante? Sim, o medo ele pode te paralisar, né? E te impedir de viver tudo aquilo que Deus tinha projetado para você, né? Então, o medo tá tão grande que você não consegue, né, muitas vezes tomar uma atitude, muitas vezes enxergar além, né, daquilo que você está sentindo nesse momento, muitas vezes até aprisionado, né? E o próprio salmista, né, já no versículo 2, né, ele responde a própria pergunta que ele fez. O meu socorro, ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então aqui a gente entende que para a gente vencer o medo, eu preciso tirar os meus olhos, né, dos montes, né, que são as situações mais adversas das nossas vidas, e focar os meus olhos na presença de Deus, né? Quando eu foco os meus olhos ali, literalmente na presença de Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, e eu tenho a plena ciência que eu não serei atingido, porque os meus olhos eles estão focados em um único alvo.
E esse alvo é a presença de Deus, esse alvo é a caminhada ao lado de Deus. Eu saber, né, que mesmo em meio às adversidades, né, Deus ele vai estar ali do meu lado, vai estar me guiando, vai estar me protegendo de todo mal. E a partir do 3º versículo, a gente já começa a ver 3 características, né, da presença protetora do nosso Deus, né, que vai dizer a primeira delas, né, que vai nos ajudar a encontrar forças para superar o nosso medo. A primeira característica vai ser a presença protetora de Deus sendo constante no nosso dia a dia, né? E ali no versículo 3 e no versículo 4 do Salmo 121, ele vai dizer: ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda de você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O que isso quer dizer? Essa palavra é muito poderosa, porque ele está dizendo: ei, eu não preciso dormir, né? Você pode descansar, mas enquanto você descansa, eu tô aqui cuidando de você. Enquanto você descansa na minha presença, enquanto você foca na minha presença, enquanto você, né, segue firme, segue tua caminhada ao meu lado, eu tô cuidando de tudo, né? Então, o guarda noturno, né, humanamente falando, digamos assim, ele pode até, né, cochilar, ele pode até pegar no sono, no seu trabalho, né? Mas o nosso Deus, ele é constante, ele não dorme, ele não cochila, ele vai estar sempre em alerta, né, cuidando de nós e nos protegendo com a sua presença protetora. Então, a primeira característica, né, da presença protetora de Deus é que ela vai ser constante ali nas nossas vidas. A segunda característica é que a presença de Deus, ela é pessoal. Como assim, pessoal? Versículo 5, Salmo 121. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. O que isso quer dizer? Que como a sombra que nos protege ali, né, muitas vezes do sol, o Senhor está do nosso lado. Independente da situação, assim é a presença protetora do nosso Deus, né? A presença de Deus, ele é pessoal, ela é próxima, ela é cuidadosa, ela vai estar sempre ao nosso redor, nos livrando muitas vezes de coisas tão pequenas, né, que a gente nem consegue enxergar, né? Nos livrando, né, muitas vezes de coisas até piores, né, mas que os nossos olhos humanos, eles não conseguem ver. Seja um tropeço que eu levei, né, glória a Deus, eu poderia ter caído e ter acontecido algo pior, seja de um atraso no trânsito, né, que Deus, ele está permitindo que isso aconteça, porque ele sabe que ele está te livrando de um acidente, né, seja de uma festa que de repente não deu certo para você ir, mas Deus sabe que muitas vezes, né, aquela festa que não deu para você ir era porque, né, Deus, ele estava te livrando de morte, né, Deus, ele estava te livrando, né, das garras do inimigo. Então, quantas e quantas vezes, né, o não de Deus, ele é um livramento, né? Quantas vezes, né, o não de Deus, ele se torna proteção nas nossas vidas, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja, né, na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal, né? Então, o não de Deus, a gente deve encarar como uma proteção do Senhor, porque a presença dele faz a nossa proteção e ela é pessoal, ele vai estar à nossa direita, né? A Bíblia própria já nos fala, como eu citei anteriormente: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Por que eu não serei atingido? Porque o Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos livrando, o Senhor conhece cada medo, né, do nosso coração, o Senhor conhece os meus medos, o Senhor conhece as minhas limitações, as minhas dores, as minhas tristezas, mas Ele também conhece as minhas alegrias, Ele conhece as minhas vitórias, as minhas conquistas, né? E diante de tudo isso, né, mesmo Ele sondando, mesmo Ele conhecendo, Ele está ali nos protegendo, Ele está ali nos livrando, Ele está ali nos conduzindo, né? O nosso foco, ele realmente tem que ser a presença, né? Não fazer
a pergunta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ei, eu já sei que o meu socorro vem do Senhor, então o meu foco é na presença, o meu foco não é no meu medo de seguir em frente, o meu foco não é no meu medo de tropeçar e cair, o meu foco é na presença de Deus. Para onde que a presença está me levando? Para onde que a presença ela está me conduzindo? E a terceira característica, né, sobre a presença protetora de Deus é que essa presença ela é completa. Ela não é uma meia presença. Ela não é uma pessoa que eu sei que vai falhar comigo a qualquer momento. Ela não é uma pessoa que eu sei que de repente no meio da tempestade, no meio da tribulação, né, ela pode se esquivar de mim e de repente, né, eu me ver ali sozinha. Não, essa presença ela é constante. Essa presença, ela né, tá ali do meu lado, ela é pessoal e essa presença, ela também vai ser completa. E aí, para finalizar o texto de Salmos 121, no versículo 6 ao versículo 8, ele diz assim: de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e o Senhor guardará a sua entrada desde agora para todo sempre. Amém. Né? Então, que texto maravilhoso, né? Nos mostrando aí que a presença de Deus, né? Independente dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas limitações, ela tá ali constante, nos livrando e nos protegendo. E quando a gente vai fazer, por exemplo, né, uma figuração ali, né, no deserto, por exemplo, o deserto durante o dia é muito quente, né, e durante a noite é muito frio, né, mas vamos imaginar que durante o dia o Senhor, né, ele coloca a sua nuvem ali, né, para nos livrar do calor do sol, e à noite o Senhor ele pode nos aquecer com o seu fogo, né? Então a presença protetora de Deus ela se torna completa, seja de dia, seja de noite, seja no sol, seja na chuva, né? O Senhor está na nossa saída, o Senhor está na nossa chegada, o Senhor está nos protegendo de todo mal, né? E essa proteção ela vai durar para todo sempre, né? Deus é bom o tempo todo, glória a Deus, e o tempo todo Deus é bom. Né? Não importa as circunstâncias, a presença dele continua constante, continua pessoal, continua completa. Mas, Mirla, isso significa que nada de ruim vai me acontecer, eu tenho a presença. Né? Eu sei que a presença está ali comigo todos os dias, eu sei que a presença de Deus ela é pessoal na minha vida, então ela caminha lado a lado comigo e eu sei que essa presença é completa, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, né? Então nada de mal vai acontecer, não estou falando isso, né? O próprio Jesus nos deixou avisados: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso significa que você, nós temos um Deus que ele é soberano a qualquer coisa, né? A quem nós podemos recorrer nos momentos de mais aflição das nossas vidas, naquele momento que a gente não consegue nenhuma palavra soltar da boca, né? Que a gente não consegue falar nada, que a gente só fecha os olhos e fala assim: meu Deus, né? E a gente se derrama ali em lágrimas, se desmancha em lágrimas. O Senhor, ele sabe, o Senhor, ele conhece cada pedido da nossa lágrima. O Senhor, ele sabe o que está se passando no nosso coração, né? E muitas vezes, ele sendo soberano, né? Ele nos permite passar por situações, né, complicadas, situações adversas, para que nós possamos aprender a confiar nele, né? Para que muitas vezes a gente possa aprender a dizer assim: eu preciso aprender a confiar mais um pouco em Deus. A confiança em Deus, ela vai nos gerar bênçãos, porque eu começo a aprender a ser dependente totalmente dessa presença, né? A partir do momento que eu estou numa situação, né, que vai instigar a minha fé, que vai me fazer, né, Deus me ajuda, né, eu preciso confiar mais em ti, isso vai me fazer crescer, isso vai me fazer amadurecer, não só na situação, mas espiritualmente também falando. E o medo, na maioria das vezes, ele vai estar, né, infelizmente, não todas as situações, mas na maioria delas, né, ele vai estar muitas vezes
de forma inconsciente, né? Vinculado muitas vezes a uma dúvida em relação a essa presença. Mas que dúvida seria essa? Será que eu vou conseguir? Será que isso mesmo é para mim? Né? Quando a gente tem medo de algo, a gente fica com o pé atrás, a gente fica receoso, a gente fica desconfiado, né? Mas a presença de Deus, a partir do momento que eu falo, Deus, tô com medo, Deus, me responde, Deus, fala comigo, Deus, né? Me mostra, me direciona, me guia. Essa presença, ela começa, né, nos guiar pelo caminho que deve ser seguido. Então, não olhar para os montes, né? Não olhar para os medos, olhar e focar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito na presença de Deus, né? Às vezes a gente parece, muitas vezes, né, algumas pessoas se parecem inabaláveis, mas só Deus sabe como elas estão por dentro, né? Mas e por que por fora elas não transparecem? Porque elas focam na presença. Porque independente, né, da dor que elas estão sentindo, né, do medo, da aflição que elas estão passando, elas confiam plenamente na graça de Deus, né? Então, minha mensagem para você hoje é que você coloque diante de Deus os seus medos, né? Porque Ele sempre vai ter o melhor na minha vida, na sua vida, né? Ele sabe o que cada um de nós, né, precisamos, né? E faça realmente de Deus o seu melhor amigo. Essa presença, ela é constante na nossa vida. O próprio Salmo, ele fala isso, né? Salmo 121, que essa presença, né, Ele vai me guardar na minha saída, vai me guardar na minha entrada, desde agora para todo sempre. Ele é aquele que me guarda e não dorme, né? Então eu posso confiar nele, né? Eu posso descansar nele, independente da situação, né? E se a gente for parar para pensar, uma parábola que é bem conhecida, né, na Bíblia, é a parábola da tempestade, né? Enquanto estavam lá os discípulos no barco, né, o barco agitado, o mar agitado, Jesus, ele estava descansando, né? E os discípulos, eles estavam apavorados, né? Então, que você pare, que você reflita, né, durante a tempestade, para quem que você recorre, né? Durante o auge do seu medo, diante o auge da sua aflição, né, diante do auge da sua dor, né? Para quem que você tem recorrido, né? Tem recorrido para as murmurações? Tem recorrido para os problemas? Ou você tem recorrido para aquele, né, que é o único que pode resolver realmente a sua situação, né, que é o Senhor Jesus na nossa vida, né? Então, o barco balançou, corre para Jesus, né? Descansa nos braços dele, a presença dele, ele tá aí, ele tá constante, embora não esteja vendo fisicamente, né? Mas a gente sabe que tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala e fala. Eu uso muito uma frase assim: foi Deus purinho, né? Que coisas que não, né, humanamente falando, não aconteceriam, né? E Deus, ele foi lá, colocou a mão e ele fez acontecer, né? Então, independente do seu medo, que o Senhor, ele possa, né, te guiar nas mais adversas situações. Amém? Queria orar por vocês, né, que estão aí comigo desde o começo, e para vocês que estão chegando agora. Amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor. Ele foi breve, meu Pai, mas eu creio que vidas foram alcançadas, Senhor. Deus, tira todo o medo do nosso coração, Senhor. Tira todo o empecilho, meu Pai, que nos faz chegar em Tua presença, Senhor, que faz enxergar, meu Deus, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é soberano, o quanto o Senhor é protetor, o quanto o Senhor está do nosso lado, meu Deus, que mesmo nas situações em que a gente se sente mais sozinho, mesmo nas situações que a gente acha que vai perder tudo, que tá sem chão, o Senhor, ele tá ali para nos fazer, né, enxergar. O Senhor, ele tá ali para nos fazer caminhar sobre as águas. O Senhor fica operando seus milagres. O Senhor está nos dando livramentos, que nós possamos, Senhor, ter essa segurança em Ti, meu Pai, que independente das circunstâncias, independente das situações, o Senhor, ele está no nosso lado. O Senhor, ele está segurando a nossa mão, meu Deus.
Senhor, eu não sei o que se passa com essa pessoa que está aí do outro lado da tela, meu Deus, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor sonda e conhece cada coração, meu Deus. Eu sei que o Senhor tem visto as lágrimas, eu sei que o Senhor tem escutado as orações, o Senhor tem escutado os clamores, meu Deus. E eu sei também que o Senhor é fiel para cumprir. Eu sei também que o Senhor ele vai estar guardando, eu sei também que o Senhor ele vai estar protegendo. Eu sei que a entrada e a saída dessa pessoa vai estar abençoada. Eu sei que em nenhum momento o Senhor dormiu. Eu sei que em nenhum momento o Senhor fraquejou. Eu sei que durante o dia o Senhor protegeu do sol, durante a noite o Senhor protegeu da lua, do frio. Deus, muito obrigada, Senhor, que elas possam sentir a Tua presença, Senhor, que nessa noite, meu Pai, elas possam sentir o Teu abraço, Senhor, o Teu afago, Senhor, que todo medo seja retirado, Senhor, em nome de Jesus, desses corações, meu Pai. Deus, é essa oração que nós te fazemos, crendo, né, que a partir deste momento, nós nos sentiremos abraçados pelo Teu amor, nos sentiremos acolhidos pela Tua presença e andaremos, Senhor, de mãos dadas, lado a lado contigo, independente do que aconteça, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Gente, deixa eu ver quem que tá aqui. Leila, Andrei, minha mãe, Jacira, Rose, Bernadette, Milena, muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. E confiem, Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso guia e Ele está ali sempre ao nosso lado. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.